Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre dicas e também como você pode se preparar para o Enem 2021. Para isso, para falar melhor sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, nós convidamos o diretor pedagógico e professor da Volare Educação Vestibulares e Enem aqui de Erechim, Vinícius Drey, que já está aqui comigo para fazer essa conversa aí super bacana. Seja muito bem-vindo, diretor e professor, aqui no Bom Dia Entrevistas. Olá, Tayane, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Jornal Bom Dia, que está promovendo essa pequena conversa, né, muito interessante e instrutiva para ajudar os nossos jovens aí que podem, através de uma prova, mudar a sua vida. Exatamente, olha só, por exemplo, agora já vou começar já lhe questionando. Vamos lá. Vamos lá, a pessoa quer se preparar para o Enem, e aí vem aquela pergunta, por onde começar? Como é que eu começo a me organizar? E, por exemplo, quanto tempo eu devo estudar para cada disciplina, para cada tema? Certo, vamos por partes, né? Primeiro, assim, por onde começar? Acho que a primeira atitude que a pessoa precisa ter, assim, tem que estar com vontade, com uma certa disposição para isso, né? Estudar não é uma coisa muito fácil, né? Mas ela pode se tornar um veículo que vai mudar a vida dela para sempre, né? Então, diante dela ter uma disponibilidade em fazer isso, ela tem que procurar ajuda. É a primeira dica que eu daria para ela, né? E essa ajuda pode ser procurando um grupo profissional para fazer isso, ou mesmo indo para a internet. A internet hoje tem coisas que às vezes não servem para muita coisa, mas ela tem também coisas muito boas, né? E aí ela precisa pensar que ela tem que se organizar e entender como funciona a prova, né? Então, a prova é uma prova que cobra basicamente conteúdos que vão ser trabalhados desde o ensino fundamental e o ensino médio da vida dela, né? Então, tudo aquilo que ela teve ou não teve na escola, né? Porque às vezes temos alguns problemas também, a própria pandemia complicou um pouco, tem pessoas que tiveram dificuldade em frequentar a escola, em ter acesso aos materiais virtuais que os professores eventualmente mandaram. Então ela precisa entender a lógica da prova, né? Como que funciona a prova, saber que é uma prova de 2 dias, é uma prova que reúne 4 áreas, né? E aí, ela sabendo isso, ela pode então ir em busca do site do próprio Enem. Tá? O site do próprio Enem, do governo federal, do Ministério da Educação, é só ela digitar lá Enem, inscrição para o Enem. E aí ela pode lá ter uma série de informações, porque lá tem aquelas perguntas, né, que são as perguntas mais elementares e mais simples, que vão responder para ela todo o funcionamento da prova. Então, a primeira dica é ela conhecer a prova. Não é só uma prova, né? A gente diz para os nossos alunos que cada prova é uma prova diferente da outra. É mais ou menos como a pessoa que vai fazer carteira de motorista. Existe carteira de motorista para moto e existe carteira de motorista para carro. A prova não é a mesma. Ah, mas tu vai ganhar uma carteira no final. Sim, vai ganhar, mas existem modalidades diferentes. Então, quando se fala em vestibular, a gente vai ter uma perspectiva de prova. A gente fala do Enem, a gente está falando de outra perspectiva. Então, é buscar ajuda. E aí, começar com as coisas mais básicas. Por exemplo, matemática. Matemática é uma área excepcional e, assim, fundamental para a prova do Enem. Ela tem uma valorização muito grande, porque a maioria dos alunos vai muito mal em matemática. E olha que eu não sou professor de matemática, né? Mas então, a primeira dica é procurar aulas, procurar conhecimento de matemática básica. Matemática básica vai ajudar ele em matemática e também nas ciências da natureza. Então, ele pode começar com esses passos mais pequenos e mais simples. Depois, ele, se procurar uma ajuda mais especializada, vai facilitar bastante a vida dele, né? Exatamente. E também falando da prova, uma das dúvidas e que os alunos pensam muito é sobre a redação, porque a gente tem informações que a redação ela vale muito, ela tem uma pontuação muito alta, faz a diferença aí na hora dos resultados. E, por exemplo, para quem quer começar a treinar como se faz essa redação, qual é o formato de redação que o Enem exige que essa pessoa faça e quais são as dicas para aquela pessoa que quer treinar a sua escrita, a sua redação? Maravilha. Então, realmente, a redação ela tem um papel fundamental na prova do Enem. Primeiro, porque todas as 5 áreas do Enem, né? São 4 áreas de prova, vamos chamar assim, e uma 5ª área que é a própria redação. Todas elas vão de 0 a 1000.
Mas a única dessas áreas que a nota vai de 0 a 1000 e que depende só de você é a nota da redação. Porque as outras 4 áreas, para você chegar a um cálculo da nota, o governo estabelece um critério de analisar a nota de todo mundo e a partir daí ele elabora o que seria a metade da nota e a partir dessa metade da nota ele soma a tua pontuação se você ficar acima desse score. É meio complicado, mas só para dar um exemplo claro, assim, o aluno que tem 800, 900 em qualquer área, ele já é um super aluno, uma super nota. Mas em algumas áreas ele pode gabaritar a prova, acertar as 45 questões e ele não vai passar de 800 pontos. Já a redação, se ele fizer uma redação nota 10, que no Enem é nota 1000, ele ganha a nota 1000. Então a redação é uma área fundamental para quem busca alguma solução que o Enem possa dar para SISU, para UNE, FIES, ou mesmo, né, a utilização dessa nota para um curso de medicina aqui na nossa região. Então a redação é fundamental, ponto. A redação do Enem geralmente é um texto argumentativo dissertativo. Então, ele basicamente segue uma estrutura que a maior parte das redações que a gente sempre fez na escola vão seguir. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? A redação do Enem sempre vai trazer um tema que na conclusão pede uma intervenção do aluno sobre o tema. Então, vamos dar um exemplo que a redação fale sobre ecologia. No último parágrafo, ele vai precisar elaborar uma intervenção, uma sugestão para que o mundo seja melhor no quesito ecologia, né? Então, para o aluno, né, aprender a escrever, a primeira dica que eu dou para ele é leia, né? Uma pessoa que lê, que consegue ler minimamente um jornal todo dia, por exemplo, ou consegue, né, na internet um pouquinho de paciência para ler um texto, né? Hoje a gente tem um apelo visual muito grande, mas o texto, e aí, claro, se ele consegue ir para uma revista que tem lá um artigo de 2 páginas, até chegar no ideal, que é um livro, 100 páginas, 200, até 1000, 1500 páginas, ele sempre vai ser um bom escritor, sendo um bom leitor. Mas para a redação, como são necessárias aí de 25 a 30 linhas, ele precisa também exercitar a capacidade dele de fazer um resumo do que ele sabe. E muitas vezes isso passa pelo exercício, né? A gente sempre acostuma os nossos alunos lá no curso a praticar isso semanalmente. Então, toda semana ele tem que fazer uma redação, né? Ele tem que produzir uma redação. E aí, claro, temos, né, a professora que trabalha com o tema, que ajuda um pouco. Mas se o aluno aqui, né, o nosso espectador está em casa sozinho, né, ele pode pegar alguns temas que já caíram na prova do Enem para ele exercitar. Então ele vai procurar lá provas anteriores do Enem. O governo federal também disponibiliza isso. E aí ele pega aqueles temas e ele treina, né? Ele vai fazer de conta que ele está lá na hora da prova e tem que escrever sobre ecologia. Exatamente, basicamente tem que treinar, tem que ler realmente aí para ter um bom resultado, para essa redação fazer a diferença. E falando dessa questão de treinar, professor, muitas pessoas quando estão estudando, elas apelam para fazer o simulado na internet. Isso ajuda a pessoa ou atrapalha, confunde? E se ajuda, quais são os sites que são indicados pelos professores, assim, os mais conhecidos, que são bons, que os alunos que estão nos acompanhando, né, as pessoas que vão fazer o Enem, podem optar para estudar? Então, olha só, simulado é uma outra ferramenta que os cursinhos pré-vestibulares e pré-Enem utilizam nessa preparação. As escolas também têm feito isso, tá? Os sistemas de ensino. Então, o simulado, o que ele é, né? Como a própria palavra sugere às pessoas, é uma simulação da realidade. Então, na realidade, ele vai chegar lá e ele vai enfrentar uma prova que tem 90 questões num dia, 90 questões no outro dia e mais a redação. Então, ele precisa fazer um treinamento para um dos maiores desafios do Enem.
Qual é? Fazer essas questões em tempo hábil. A prova do Enem tem um problema histórico, assim, para os alunos. A gente que acompanha eles há muitos anos sabe que eles sempre saem da prova com essa sensação. Não deu tempo de fazer tudo, eu sabia a prova, mas não consegui terminar a tempo, né? Claro que a gente está falando daquele aluno que se prepara, que estuda, né? Então, é um desafio. Para isso, né, ele precisa treinar. Então, ele tem que fazer as provas do Enem, modelo Enem, isso é importante. O simulado que ele vai procurar na internet tem que ser modelo Enem. E aí, uma dica que eu posso dar, extremamente eficiente para todos, é fazer as provas anteriores do Enem. Tá? Mais do que ele buscar um portal, buscar um site, ele pode buscar as provas anteriores do Enem. No próprio site que organiza o Enem, ele vai encontrar as edições anteriores. E aí ele tentar fazer essas provas, para ele chegar lá no Enem conhecendo como é a prova, o que é cobrado, como que é abordado a prova. Por exemplo, a minha área, a história, as questões são de decoreba, tu tens que saber datas, fatos, qual é o ano da primeira Constituição do Brasil. Quando eu estudei, isso era uma coisa importante, saber que era 1824. Mas hoje, não é mais assim que a prova do Enem, por exemplo, aborda esse conhecimento. Já envolve muito mais uma interpretação de texto, conhecimento sobre alguns fatos correlacionados com a Constituição. Então, ele precisa exercitar fazendo as provas anteriores. É a dica que eu daria para ele. Ajuda bastante. E falando dessa questão de questões, de perguntas, acontece, claro, o aluno estuda, mas às vezes chega na hora da prova e dá aquele branco, ou a pessoa também não sabe a resposta, não sabe qual alternativa assinalar, e aí existe aquela coisa do chute. E agora? Vou ter que fazer um chute. Nesse sentido, tem alguma observação que a gente pode fazer na hora que a pessoa precisa fazer esse chute, de chutar, talvez na estrutura da pergunta? A gente sabe que não existe milagre, mas alguma observação que ele pode fazer na hora para conseguir eliminar aquelas questões que não seriam a resposta? Sim, maravilha. É uma boa pergunta. Sobre o Enem, é importante que as pessoas saibam que a prova do Enem, aquela questão que ele chegou lá naquele dia e viu na frente dele, alguém já fez aquela questão antes, tá? Toda a prova do Enem, todo o banco de questões que o Enem usa, ele já foi anteriormente testado, tá? Então, existem algumas pessoas que se sujeitaram, alguns alunos no Brasil, e isso é feito randomicamente, né? Ou seja, não há uma escola, uma pessoa que foi beneficiada, não. Ela fez aquela questão, assim como várias outras, para que eles calibrassem a questão. Então, aquela questão, ela passa a ter um certo peso, né? Ela é fácil, ela é média ou ela é difícil. E isso também acontece com as alternativas, né? Vamos dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que a prova perguntou para a gente, lá na prova de Ciências Humanas, qual é o formato do ovo. E aí só tem 2 alternativas, na prova do Enem são 5. Olha, tem 3 alternativas. O ovo é redondo, o ovo é oval e o ovo é quadrado, né? Então aí a gente percebe que tem uma alternativa que assim não tem absolutamente nada a ver com o formato do ovo, que é o quadrado. Agora, se o aluno responde que é redondo, mas é oval, na verdade, veja que tem uma certa proximidade. Então, a prova ela é eletronicamente corrigida, o gabarito é eletronicamente corrigido e ele tem um peso para cada alternativa. Então, se ele respondeu que é redondo ao invés de oval, a prova vai considerar que ele errou, está errado. Mas ela vai considerar, para efeito de chute, que ele quase acertou. Agora, existe um sistema nessa prova, que é a teoria de resposta ao item, que avalia o chute. Ela sabe quando o aluno chutou a prova. Por quê? Porque se ele errar o formato do ovo, ele botou lá que é quadrado. Mais para frente vai haver uma questão que pergunta quais são as moléculas que formam a casca do ovo. E aí, se ele não sabe que o ovo é
oval. Ele respondeu que é quadrado. Como é que ele vai saber as moléculas? É uma prova muito inteligente, É uma né? prova muito inteligente. Esse é um sistema criado ainda nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, na Europa, que foi difundido para evitar o chute, para saber, na verdade, Se o aluno realmente sabe se ou ele não. sabe ou se ele está lindo só para chutar. É para eliminar o sortudo da prova. Aquele cara que chutou tudo certo, assim, né? Isso pouco é capaz de ocorrer numa prova como a Enem. Realmente. Por isso que ela desculpa te cortar, Pode falar. ela é a segunda maior prova do mundo. Ela só perde com um exame que acontece na China, que a população chinesa é muito maior do que a nossa. Então, ela precisa ter elementos de segurança técnica também, né? Exatamente, ainda mais quando a gente vive, né, num país que realmente as vagas são muito disputadas, realmente, né? E falando agora, por exemplo, a pessoa então estudou para o Enem, se preparou, já está toda equipada, está chegando os dias ali de fazer a prova. Quais são as dicas para se preparar psicologicamente, fisicamente e emocionalmente? Por exemplo, o que não fazer no dia da prova e como a pessoa deve assim se preparar, assim, quais seriam as dicas? Maravilha. A primeira dica, vamos começar de trás para frente. O que não fazer no dia da prova? Estudar. Porque tu não pode chegar na prova estafado, cansado. Então não é hora de você pegar o teu material. Até porque, se eu trouxesse aqui o material que os alunos lá no Volare se preparam, vai dar uma pilha desse tamanho. Nós vamos estar falando de 10, 15 mil páginas que ele viu ao longo do ano. Ele vai olhar o que daquilo em meia hora? Não tem o que ele olhar. Ele vai ter que ir com aquilo que realmente ele aprendeu, né? E vamos pensar que esse aprendeu tem a ver com aprisionou dentro dele, assim, ele grudou nele, então ele sabe, tá? Então não estude naquele dia. Aquele dia é um dia para você dormir bem, é um dia para você se alimentar com aquilo que você geralmente come, mas de preferência que você não coma muito, né? Porque isso também influencia. Os alunos não acreditam, às vezes, nas coisas que a gente diz, eles são jovens, e o jovem ele tende a duvidar dos mais velhos, né? Mas a gente orienta, tu não vai comer uma feijoada no dia de fazer a prova, porque isso vai pesar. Não, professor, mas eu sempre como. Mas isso vai pesar no teu estômago, isso vai... Naquele dia tu tá nervoso, então a feijoada pode não descer tão bem. Então tenha uma alimentação balanceada, né? Coma alguma coisa mais leve ou coma um pouco menos do que você habitualmente come, né? E tu tocou num ponto aí que eu gostaria de destacar, que é uma certa preparação física para a prova. Não é necessariamente o físico de ficar lá, porque tu vai ficar sentado, assim como eu estou aqui, numa mesa, não é difícil. Agora, você está assim, com a tua mente bem, tu também precisa cuidar um pouco do teu corpo, né? Então, a gente aconselha os alunos sempre a ter uma prática de um exercício físico, né? Assim, caminhada que seja. Então, no dia anterior, na semana anterior à prova, caminhe. Isso vai fazer bem para o teu cérebro, ele vai ficar mais oxigenado, né? Mas, claro, tenha uma atividade física para a tua vida, isso é fundamental, né? A pandemia complicou um pouco, mas, sim, pelo menos uma caminhada é sempre saudável para ele chegar bem na hora de fazer essa prova. É uma maratona, né? São várias horas que o aluno vai ficar sentado. Então, são algumas dicas. Tu me perguntou mais uma coisa, já estava esquecendo, que é a pressão psicológica, né? Então, a pressão psicológica, ela está presente em quase todos os alunos, porque é um ano inteiro de dedicação para chegar num momento, fazer uma prova, passa ou não passa. Se a gente vai fazer uma prova, mesmo adulto, que seja prova de renovação da carteira de motorista, eu dirijo a vida inteira, assim, já tem muitos anos, mas tu vai ser submetido a uma avaliação. Então, tu fica um pouco mais nervoso. Isso faz parte, então é saber lidar com isso. Quem tem muita ansiedade, quem tem crise de ansiedade, aí precisa procurar ajuda médica, né? Precisa ter um acompanhamento, mas ficar um pouco nervoso faz parte do processo. É normal, né? É normal. E agora falando, a gente falou tanto do Enem, assim, e é muito falado, mas para as gerações que estão vindo agora, que estão no segundo, no primeiro, ali no terceiro ano, às vezes, assim, podem não se dar conta da importância que é fazer essa prova. Então, eu gostaria que o professor destacasse qual a importância de se fazer a prova do Enem e o que essa prova pode proporcionar ao aluno nesse ramo dos estudos.
O Enem é uma prova que veio aqui no Brasil nos anos 90, então ela já está aí com quase uns 25 anos, mais ou menos, e ela mudou um pouco a perspectiva da entrada no curso superior, né? Então, a gente vive numa sociedade que o conhecimento, cada vez ele é mais valorizado, né? Ele veio para substituir o trabalho braçal, né? É muito simples, é só a gente pensar na quantidade de ferramentas, de equipamentos, né, de tecnologia que foi criado e que substituiu a força humana. Então, a sociedade do futuro é a sociedade do saber, é a sociedade do conhecimento. E um dos caminhos, não é o único, a gente pode ter pessoas que não fizeram uma universidade e que se deram bem na vida. Pode, mas é um dos caminhos mais seguros e mais tranquilos, porque a universidade vai te pegar pela mão e vai te levar até um diploma lá que tu vai exercer a tua profissão. Para isso, eles então criaram o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova que serve para um aluno que mora aqui em Erechim poder concorrer a uma vaga nas melhores universidades do Brasil. As melhores universidades do Brasil ainda são as universidades federais e públicas. Essas universidades, né, elas muitas vezes não estão localizadas tão próximas a nós. Mas mesmo que você opte por estudar numa universidade aqui de Erechim, aqui de uma cidade próxima, ou de qualquer cidade do Brasil que seja particular, que você tenha que pagar a mensalidade, é importante você fazer o Enem. Por quê? Porque essas universidades também passaram a adotar a nota do Enem como um critério para a entrada na universidade. Então, eles precisam selecionar. Muitas vezes não tem vaga para todo mundo. E ao não ter vaga para todo mundo, especialmente naquelas que são gratuitas, né? Se nós temos um aluno que vai fazer medicina, por exemplo, a faculdade particular ela vai custar entre R$500 mil e R$1 milhão. Ah, professor, eu não tenho esse dinheiro. Então, uma das alternativas é você estudar numa universidade pública. E a forma que a gente tem para chegar lá é pelo Enem. Porque o Enem, você vai poder concorrer a vagas de universidades públicas. Isso tem um nome, isso é o SISU. Aí a gente tem vagas nas universidades particulares em que você não vai precisar pagar a mensalidade. Isso também tem um nome, isso se chama ProUni. E aí nós temos as vagas nas universidades particulares, mas que você vai poder financiar o curso. Você não tem muita grana, a tua condição de vida é mais apertada, né? Então, você quer fazer um curso superior, mas uma das possibilidades é você pagar depois que você se forma, né? Porque aí você vai ter uma profissão, você já virou médico, por exemplo, você já virou advogado, você já virou professor, como é o meu caso, e aí você trabalha, a tua renda é maior do que uma pessoa que não tem estudo, isso estatisticamente também é fácil de comprovar, e aí você paga esse FIES, né? Esse financiamento do ensino superior. Então, o Enem serve para muitas coisas. O Enem é capaz de mudar a vida das pessoas. É a frase mais simples que eu podia dizer aqui, mais impactante sobre o Enem. Só que para isso, ele precisa estudar. E estudar, no momento talvez que você esteja estudando, não é a coisa mais saborosa, né? É melhor ir comer um sorvete, jantar fora, assistir um vídeo, uma série, né? Ver uma boa entrevista, mas estudar vai mudar o teu futuro com o passar do tempo. Então... Exatamente, e nesse sentido também o Enem, né, ele abre portas e nós também vemos a importância da pessoa se preparar antecipadamente, né? Geralmente a gente acompanha muitos casos de alunos que começam a estudar um mês antes da prova, uma semana antes da prova, e aí fica um pouco mais difícil, não que seja impossível. Nesse sentido, professor, qual que é a importância do aluno se preparar com antecedência, né? Até a nossa entrevista está saindo hoje, as provas acontecem no dia 21 e 28 de novembro, então ainda tem um tempo aí para o aluno se preparar. Então, qual que é a importância dele se preparar antecipadamente para estudar esse conteúdo e quais são as formas que ele pode se preparar na sua visão? Então, essa também é uma pergunta muito importante, né? Muito pertinente, porque, assim, para você se preparar para algo que é tão disputado, né? Tem muitas pessoas querendo fazer isso, e é a nível de Brasil,
tá? Nós precisamos pensar que não adianta uma semana de estudo. Você nunca estudou na vida, ou você fez a escola assim, meio que só frequentava ela, não dava tanta importância. Então tu precisa pensar que o tempo é teu inimigo. Se você fizer em uma semana, não vai dar muito certo. Se você agora precisar, né, puder ter mais tempo para isso, isso vai passar a ser algo que vai interferir no resultado. Então, a ideia é comece o quanto antes, porque se você começar uma semana antes da prova, é bem possível que você vá precisar mais um ano ainda pela frente de preparação. Agora, se você começa antecipadamente, com 6 meses, com um ano antes, aí você consegue fazer uma preparação mais eficiente, né? Nós, por exemplo, lá no Volare, temos algumas modalidades de curso que são a longo prazo, porque nós acreditamos que a preparação precisa ser a longo prazo, né? A curto prazo, ela tem muito pouco resultado, a não ser que o aluno já venha com uma boa preparação. Estuda em uma boa escola, ou ele é um bom aluno, se dedica muito, aí pode ser que uma revisão resolva, mas a revisão, o nome já diz, é uma revisão, então ele precisa ter um conteúdo que veio sendo trabalhado com profundidade há mais tempo, né? Então, a minha dica é procurar pessoas qualificadas para fazer isso. Procure profissionais, né? Os profissionais vão te ajudar muito. É mais ou menos como tá se sentindo mal e tu vai pegar uma receita caseira para resolver o teu problema. É melhor você procurar um médico, né? É melhor tu procurar alguém que tenha esse conhecimento, né? Como a gente pode falar do jornalismo também. Tá procurando uma informação de qualidade? Procure quem trabalha com isso. Eu estou num lugar aqui que tem, sei lá, quantas pessoas trabalhando aqui para dar uma informação verídica, eficiente, correta, né? Então não dá para acreditar em qualquer coisa, não tem milagre, né? Tem trabalho. Então a ideia basicamente para uma preparação para o Enem é procurar pessoas com experiência, que sabem o que estão fazendo, que conhecem a prova, que tem professores que trabalham só com isso na sua vida, né? Então eles analisam a prova, eles sabem o que há na prova, o que vai ser cobrado na prova, né? E isso aí ajuda bastante. Realmente aí essas dicas de ouro aqui no nosso Bom Dia Entrevistas, já chegando aqui ao fim da nossa conversa, muitas dúvidas realmente aqui, para quem precisa estudar, se preparar, com certeza vai ajudar muito, vai auxiliar muito esses alunos. Professor, então aqui agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, a sua disponibilidade em conversar conosco e também esclarecer aí tantas dúvidas, né, que acaba afetando aí a mente dos estudantes. O nosso muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer para mim também. A gente sempre trabalha com essa perspectiva de levar o conhecimento às pessoas, para que as pessoas saibam que realmente a educação pode transformar a vida deles, né? E se quiserem nos seguir nas redes sociais, né? Seguir o curso, né? @VolarePositivo, ou mesmo nos procurar aí pelos buscadores, que vai encontrar facilmente. Fica aí a dica então. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigada pela audiência, pela companhia. Lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.